pessoal, Pedro aqui novamente e hoje eu trouxe uma convidada, uma amiga minha da graduação, a psicóloga Sani Farias, que trabalha atualmente com orientação vocacional e psicologia clínica. Como eu sei que muitos de vocês estão nessa fase de escolher a profissão, escolher a carreira, eu achei interessante trazer uma psicóloga que atua ajudando jovens e adolescentes a fazerem escolhas mais assertivas. Então ela hoje vai falar um pouquinho sobre a orientação profissional, como funciona, para que serve, e a gente começa o vídeo agora. Então, Sani, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse também um pouquinho sobre o assunto que nós vamos discutir aqui hoje. Certo. Então, como você estava falando, né? Eu sou psicóloga clínica e sou orientadora profissional, né? Orientadora de carreira também. E, basicamente, a gente pode começar justamente falando sobre isso, né? Porque orientadora profissional, orientadora de carreira e tantas outras nomenclaturas que existem por aí, né? Sobre a orientação vocacional também, né? Perfeito. Sani, explica um pouquinho então para o pessoal já começar entendendo. O que é a orientação vocacional? Como é que a orientação vocacional surgiu? Para que ela serve? Tenta dar essa contextualização para o pessoal. Sim. Bom, de forma simples, né, a orientação profissional, né, que muitas pessoas chamam de orientação vocacional, ele é um processo de aconselhamento. Hoje a gente entende isso como um processo de aconselhamento de um jovem ou de uma pessoa que está no momento de decisão, né, sobre a sua carreira, sobre a sua profissão. E isso vai depender de qual momento da vida que ela está vivendo. E aí vão ter outras nomenclaturas para cada momento dessa vida ou cada contexto onde esse processo de aconselhamento vai ocorrer, seja dentro de uma escola, seja na universidade, seja num consultório clínico ou mesmo dentro de uma instituição, né, de profissão mesmo, uma empresa. Entendi. Então, esses são as possíveis áreas de aplicação, né, de uma orientação vocacional. Isso. Contextualizando assim um pouco, né, por que orientação vocacional? Ela, propriamente, surge não de uma teoria psicológica ou algo mais fundamentado. Ela surge justamente de uma necessidade prática. A orientação vocacional surge justamente com esse nome porque na época onde ela surgiu, ainda se tinha a ideia de uma vocação única. E as pessoas, geralmente, quando entravam no mundo do trabalho, elas permaneciam naquele trabalho por toda uma vida. Dificilmente existia uma mobilidade social, por exemplo, como a gente vê hoje. Né? Tem pessoas que começam em determinada área e, apesar de ter todo um conjunto de conhecimento naquela área, migram para outras áreas e vão aproveitando, vão acumulando esse conhecimento e formam uma carreira brilhante, né? Porém com caminhos diversos. Não é aquele caminho linear que se tinha antigamente, de você entrar, por exemplo, numa empresa e passar a sua vida inteira trabalhando naquela mesma empresa ou até mesmo naquela mesma função. Hoje em dia a gente vê isso de uma forma diferente. E, por conta disso, essas nomenclaturas foram se atualizando, inclusive porque, né, o advento da psicologia, toda a informação que foi, né, sendo criada, né, toda a parte da academia mesmo estudando, desenvolvendo teorias em cima desse campo, foram trazendo outras perspectivas, outros olhares. Né? E aí a gente sai daquele momento onde a orientação vocacional era algo mais diretivo, que era você colocar o homem certo no lugar certo, né, que de fato era quase um diagnóstico de onde a pessoa deveria ficar e trabalhar o resto da vida, para uma forma de aconselhamento, que é uma construção daquela escolha, onde você percebe suas opções, suas afinidades, e você vai poder formar uma escolha mais consciente, mais intencional. Então, o aconselhamento começa a tomar uma forma diferente, né? Então, vem a orientação profissional, a gente passa a ver não só como uma vocação, mas como profissões, né? O advento de diversas profissões. Então, essa é a primeira mudança de nomenclatura. Hoje em dia a gente já tem outras mudanças, né?
Mas, como essa é a mais conhecida, geralmente a gente utiliza o nome orientação profissional para essas diversas formas de entender esse processo. Entendi. Então, pelo que você está explicando para a gente, basicamente, fazer uma orientação vocacional ou profissional, né, é importante para que você faça escolhas mais assertivas em relação a uma área específica que talvez você tenha mais afinidade do que outra. Seria por aí? Que possa trazer maior realização para a sua vida. Uhum. Sim, exatamente isso. O que a gente percebe? O momento da escolha profissional, pelo menos das primeiras escolhas, a gente faz diversas ao longo da nossa carreira, ocorre muito cedo. Sim. Então, o que isso acarreta? Ainda existe um certo nível de imaturidade no jovem para fazer esse tipo de escolha. Às vezes, a identidade ainda não está completamente formada. Uhum. Então, o processo em si vai trazer mais informações sobre a própria pessoa, sobre a sua identidade, vai ajudar na formulação, né, no fechamento dessa identidade, que vai facilitar a sua escolha. Sim. Porque quanto mais informações você tem sobre você, sobre quem você é, sobre o que você é capaz de fazer, né, que a gente poderia dizer que é o autoconceito, a autoeficácia, mais facilidade você vai ter para tomar uma decisão. Entendi. Porque aquilo que você vai escolher não é algo mais instável, não é algo tão imprevisível. Porque você tem a mínima noção do que você é capaz de fazer, do que você consegue fazer bem, o que você gosta, o que você consegue manter sua atenção por muito tempo. E quanto menos informações você tem, mais perguntas, mais questionamentos você vai ter por conta dessa instabilidade que você percebe a realidade. Então, o processo de orientação vocacional, né, é justamente para trazer essas informações, fazer com que a pessoa, né, o orientando, consiga ter um vislumbre melhor da sua identidade, né, se identificar melhor com essa identidade e assim conseguir fazer a sua escolha de forma mais assertiva. Bacana, perfeito. É muito importante você falar isso, até porque muitos inscritos do canal têm mais ou menos 18, 20, 25 anos e enquanto você falava eu estava me lembrando da minha época de estudante, né? Porque eu tive que fazer essa escolha do curso muito cedo, 15, 16 anos. Eu tive que escolher mesmo qual seria o curso que eu iria tentar e cursar. E aí, uma coisa que talvez muitos inscritos vão se identificar é que quando você não vem de uma família muito abastada, você não tem muito espaço para cometer erros. Então esse processo de escolha, ele acaba se tornando muito doloroso mesmo, porque você pensa, não, eu preciso acertar de primeira, eu preciso saber qual é o curso que eu vou fazer e me abraçar com essa escolha. Felizmente, eu fiz uma escolha boa, me identifiquei com o curso, né, e gosto demais da psicologia hoje, mas muitos jovens que nos assistem, né, que vão ver esse vídeo, talvez tenham essa dificuldade de fazer essa escolha mais assertiva. E eu percebo que a orientação vocacional poderia ser muito útil para eles. Por que é tão difícil que as escolas ofereçam orientação vocacional? Por que é tão inacessível ainda, se é uma coisa tão útil que poderia evitar tanto sofrimento para tanto adolescente que está tendo que escolher o que vai fazer da vida? É muito interessante, né, essa pergunta que você fez, Pedro, porque tem dois aspectos aí nessa pergunta. Eu vou falar sobre o primeiro, que é mais direcionado ao que você perguntou, e depois eu vou abordar o outro. Primeiro, por que as escolas não fazem? Basicamente, ainda existe, principalmente, né, na nossa região, e eu posso dizer até no Brasil como um todo, mas principalmente na nossa região, ainda existe muito desconhecimento a respeito do que é esse campo da orientação profissional. Como se faz isso? Ainda se tem a ideia muito da orientação profissional feita dentro de uma clínica. Entendi. Então, imagina, um profissional para fazer aquele mesmo processo, que geralmente é direcionado para fazer no ambiente clínico, com todos os alunos de uma escola. Demandaria tempo, demandaria gastos financeiros também, e ficaria inviável para as escolas. Sim. E elas simplesmente
podem Seria muito acabar custoso, né? abandonando o processo. Não só em termos financeiros, como também em termos de tempo. Sim. Para realizar todo esse processo. Quando a gente pensa nesse termo dentro de uma clínica, só que hoje o conhecimento da orientação profissional, ela abrange muito mais do que o ambiente clínico. Então, hoje, principalmente na academia ainda, né, e a gente tem um pouquinho essa falta de tirar da academia e colocar na prática, mas na academia a gente já fala muito sobre educação para a carreira. E isso começa desde o início da vida escolar, praticamente, dos jovens, que é você ir começando a explorar um pouco mais esse autoconhecimento e explorando as questões do mundo, né, do mercado de trabalho. Sim. E isso vai consolidando justamente essa identidade profissional, que é o que vai facilitar você chegar num momento de escolha e escolher. Sim. Porque você já tem formado a sua identidade profissional. Então, a educação para a carreira seria perfeito para o ambiente escolar. Lógico que não tiraria o recurso, por exemplo, de uma orientação profissional. Sim. Naquele momento da escolha mesmo, porque a educação para a carreira iria facilitar a vida de, não sei, talvez 70% dos alunos, mas ainda teriam aqueles que entrariam em conflito, ainda teriam problemas na decisão. Sim. E aí sim entra o profissional clínico, né, para fazer uma abordagem mais clínica, para entender o que está acontecendo, quais são os motivos da indecisão, para ajudar esse orientando a solucionar esses problemas para ele conseguir ter a decisão dele, né, fazer a escolha dele. Então, se a gente fosse pensar em termos sistêmicos, esse seria o ideal. De trabalhar o currículo escolar para que exista essa educação para a carreira durante toda a vida acadêmica. Isso já facilitaria a vida da grande maioria dos alunos. E aqueles que ainda estivessem com problemas para ter a escolha, teriam uma abordagem mais individualizada. Entendi. Seria mais ou menos como as feiras de profissões, né? Isso, só que ainda são muito pontuais, sim, geralmente só no final ali do ensino médio. Sim. Mas seria mais ou menos isso, só que ao longo de toda da vida acadêmica, né? Entendi. De toda a vida escolar. E aí a orientação profissional seria para aqueles que tivessem acesso a essa orientação de carreira, né? E ainda assim estivessem em dúvida, eu faço, por exemplo, biologia ou ecologia, né? Eu faço curso A ou faço outro curso, né? Curso B. Exato, porque aí entrariam os problemas da indecisão. O porquê que determinada pessoa tem mais dificuldade de se decidir do que outras. Obviamente, muitas pessoas vão ter justamente por essa falta de autoconhecimento, que seria suprimido se existisse essa parte sistemática. Porém, existem ainda outras pessoas que vão ter esse problema de indecisão por outras variáveis, né? Sim. Desde variáveis mais externas mesmo, como familiares, sociais, econômicas, como que você falou, né? Muitas pessoas podem escolher determinada profissão por conta da questão econômica. Sim. Não só porque ganha mais, mas talvez porque seja mais fácil de você conseguir uma independência financeira mais rápido. Não necessariamente é a que vai ganhar mais, mas talvez ter mais disponibilidade no mercado, sim, mais vagas. Então, existem vários motivos para a questão da decisão, mas existe uma outra também que a gente ainda comenta pouco, que é entre os quadros clínicos, né? Por que determinada pessoa tem tanta indecisão, mesmo, por exemplo, sabendo quais são os seus interesses, sabendo quais são sua habilidade, mas continua se questionando se deve ou não seguir determinada carreira, né? Sempre fica aquele e se. Então, às vezes, quando a gente está dentro de um processo de orientação profissional, a gente consegue identificar quadros clínicos. E aí vem a questão de você direcionar a demanda, né? Por exemplo, para uma psicoterapia, a gente vê quadros, por exemplo, de toque, de ansiedade generalizada, às vezes TDAH também, que por afetarem alguma parte do processo de decisão, né, da tomada de decisão, dificulta a escolha profissional. Sim. Então, nesses casos seria interessante primeiro a gente
cuidar do quadro clínico e aí voltar para a decisão. Muito bom, Sani. Em relação ao processo de orientação profissional em si, né, quais são as etapas, quais são as ferramentas que o psicólogo que atua nessa área utiliza, testes? Explica pra gente. Certo. Então, a orientação profissional, assim como a parte de terapias também, existem várias ênfases, perspectivas diferentes. Então, cada perspectiva vai ter a sua fundamentação teórica e metodológica por trás do fazer do profissional. Mesmo dentro dessas diferenças, existe algo que é comum a todas elas, que é justamente identificar o problema da indecisão, né? Identificar ali o porquê que está tendo essa dificuldade e, a partir desse daí, elaborar o plano de orientação, que vai ter basicamente algumas etapas. Por exemplo, a partir de interesses, né? Descobrir quais são os interesses do orientando, fatores de personalidade também às vezes interfere bastante, entrevistar ele para saber se aquilo que, por exemplo, na utilização de testes está condizente com a realidade dele, e também ver o que é por trás, né? A história de vida daquele orientando é extremamente fundamental. A gente também não pode reduzir a orientação profissional a um processo de testagem. Isso é simplesmente uma pequena parte que tem dentro do processo. Então, geralmente, numa forma clínica, ela vai passar por uma avaliação psicológica. O processo de orientação profissional também é um processo de avaliação. Só que o motivo, né, vai ser diferente, não é diagnosticar, e sim trazer ferramentas justamente para ajudar o orientando a encontrar a sua escolha. Entendi. Então, ao invés de a gente diagnosticar algo, a gente vai trazer informações. Vai trazer todo um arcabouço, né, de informações a respeito da identidade daquela pessoa, da história de vida daquela pessoa, né, do contexto social onde ele está inserido, para fornecer essas informações. Além disso, a gente também pode abordar diversas outras coisas dentro do processo de orientação profissional, e vai depender da demanda. Por exemplo, alguns orientandos podem vir com uma falta de conhecimento grande a respeito do mercado de trabalho. Então, ele até sabe as habilidades que ele tem, os interesses que ele tem, mas às vezes não condiz muito com a realidade, porque ele não entende quais são as profissões, o que as profissões fazem. E ele não entende que o problema da escolha dele é justamente esse. E aí, geralmente isso acontece em processos de reorientação, que é aquele aluno que já escolheu o seu curso, começou a universidade, não se identificou e precisa passar pelo processo de orientação profissional. Então, isso a gente chama de reorientação, porque já foi feita uma escolha, porém a gente precisa redirecionar, né? Talvez encontrar uma nova escolha. E aí também vai tendo outros nomes, né? Dependendo da situação. E o processo básico seria esse, sabe? Ter esses elementos básicos, né? Que é de autoconhecimento, conhecimento do mercado de trabalho, conhecimento do contexto social que a pessoa está inserido, e toda essa análise que a gente vai fazer em conjunto com o orientando. Entendi. Porque às vezes a gente tem ainda um pouco essa noção de que o psicólogo vai dizer o que eu vou fazer. E não é bem assim. A gente vai encontrar respostas juntamente com o orientando. E ele que vai fazer a escolha dele. O orientador não toma a decisão pelo orientando, né? A gente vai só facilitar o encontro dessas ferramentas para ele conseguir fazer a escolha dele. Perfeito, Sônia. Eu tenho uma percepção que eu não sei se é equivocada, mas eu acho às vezes que a orientação vocacional é bastante inacessível. E quando eu falo inacessível, eu não estou nem falando apenas em questão financeira não, sabe? Em termos financeiros. Mas de você achar mesmo, de você saber aonde você pode fazer. E aí eu queria que você dissesse pra gente onde é que as pessoas podem achar orientação vocacional, se existe um processo de orientação vocacional / profissional gratuito, né, que possa, ou se não gratuito, mas num custo mais acessível. Fala pra gente, dá esse caminho das pedras pra gente. Então, realmente ainda é muito inacessível em questão
primeiro financeira, né, para o grande público, mas também em questão de profissionais que estejam capacitados e que tenham interesse de fazer esse tipo de serviço. O que acontece é que, por exemplo, se a gente fosse utilizar a nossa região, existem poucas universidades que estão investindo muito na formação desse tipo de profissional. Então, se, por exemplo, na grade curricular não existe uma disciplina dessa, o profissional que está sendo formado ali vai ter ainda mais dificuldade de se identificar com aquela área, procurar se capacitar para poder fornecer esse tipo de serviço. Certo? Então, isso já é a primeira limitação. Sim. Fora isso, que já é uma derivada dessa limitação, né? Os profissionais não têm muita ideia de como dirigir, fazer, né? De como direcionar um processo de orientação profissional. Então, poderia muito bem acontecer eu tenho um paciente, eu sou profissional clínica, né? Eu sou psicóloga clínica, eu tenho um paciente e eu percebo que ele está precisando de uma orientação vocacional. Eu, enquanto profissional da psicologia, poderia fazer um processo de orientação profissional. Porém, se eu não estou capacitado, não me sinto capacitado, eu vou ter que direcionar ele para um outro profissional. Entendi. Então, qualquer psicólogo poderia fazer um processo de orientação profissional, se a gente fosse olhar por esse ano. Porém, precisa ter a capacitação e entender como é que funciona esse processo. Então, isso já exclui bastante. Limita né? bastante. Já limita bastante as possibilidades. Mas a gente percebe que existem alguns lugares que tentam um pouco, né, diminuir essa limitação. Por exemplo, existem algumas clínicas e escolas dentro das universidades que oferecem esse tipo de serviço de forma gratuita. Só que a gente imagina que, por já existir poucos profissionais fazendo esse tipo de serviço, a demanda é muito grande. Então, geralmente existem filas, né, de pessoas procurando esse tipo de serviço. Mas existem sim clínicas e escolas que oferecem. Por exemplo, se você tem um campo de universidade próximo a você, tem o curso de psicologia, tem clínica e escola lá, procure saber que provavelmente vai ter o serviço de orientação profissional. Muito boa essa dica, pessoal. Então, essa é a primeira dica, né? Para quem tem essa dificuldade, mas tem a necessidade, procurar uma clínica e escola, que provavelmente vai ter. Fora isso, existem clínicas que fazem processo de orientação profissional, né? Que eles têm essa demanda e eles, né, pegam esse tipo de serviço, mas ainda é pouco. Então, geralmente vai procurar. Se determinada clínica tem o serviço de psicologia, procura saber também se não tem nenhum profissional de orientação profissional por lá que faz uma avaliação, que faz um processo desses, porque pode ser que tenha. Não vou garantir, mas fica mais fácil quando tem um profissional de psicologia e ter a orientação profissional junto. Mas fora isso, tem os profissionais que fazem de forma online também, hoje em dia. Então, procurar sites de orientação profissional que estejam condizentes, né, com o CFP e que oferecem esse tipo de serviço também é uma possibilidade de fazer online. Apesar das dificuldades que a gente teria, por exemplo, na parte de testagem, né, que é a parte de informatização dos testes e tudo, normatização deles, hoje já está um pouco mais adiantado por conta de todo o contexto que a gente viveu, né, ultimamente. Então, pode ser que isso já esteja funcionando bem. Essa parte, tendo inclusive a parte dos testes. Mas fora isso, também poderiam ter orientação, processo de orientação profissional, que não necessariamente utilize a testagem, né? Que vão utilizar de outras técnicas, né, de dinâmicas, por exemplo, para conseguir ter o acesso a essas informações que são necessárias, né, de habilidades, de interesses, de fatores, né, da personalidade que vão ajudar nesse processo. E aí já seria um processo um pouco diferente do processo clínico que eu falei para você, mas que também é muito válido no momento de indecisão. Então, tem essas possibilidades. Entendi. E o que você acha desses testes de internet, né? Porque assim, eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu vou fazer um teste aqui, qual profissão combina mais comigo? E aí vai lá e responde. Qual é a tua opinião sobre esses testes? Esses testes, eu acho que eles podem, inclusive, deixar a pessoa mais indecisa. Por quê? Você responde aquele teste, você muda
uma caixinha de resposta já dá outra coisa completamente diferente. Sim. Sempre vai dar uma coisa diferente. Então, pode ser que isso favoreça, inclusive, o processo de indecisão. Porque eles não têm padronização nenhuma, não tem um embasamento teórico. Fora que, mesmo no processo de orientação profissional, quando o profissional utiliza de um teste, né, que é um teste científico, ele não utiliza o teste por si só de forma isolada. Não utiliza só um teste, Exato. né? São vários testes que vão ser analisados, né? Todos os dados ali Confrontados vão ser um com o outro, confrontados. Tem a entrevista, né? Uma entrevista bem, assim, profunda, né? Quase exaustiva em alguns casos, né? Dependendo do caso em si. Para a gente conseguir fazer essa avaliação psicológica. Então, imagina, um profissional que está ali dedicado exclusivamente àquele orientando, fazendo todo esse processo, e você reduzir isso a um teste de internet que é super genérico, que sempre muda. Então, realmente, talvez esses testes até piorem mais do que ajudem. Entendi. Eles podem ser até encarados de forma lúdica, né? Mas não exato. levados a sério, né? E eu queria que você, então, pudesse nos ajudar, né? Pudesse ajudar aquele jovem que está lá indeciso, que está naquele processo de tomada de decisão, ou até mesmo que já escolheu um curso e se arrependeu porque não se identificou, mas também está sem condições financeiras de procurar uma orientação vocacional, ou mesmo não tem nenhum tipo de orientação vocacional ou profissional por perto. Certo. O que você diria para esse jovem que poderia ajudá-lo a se organizar melhor mentalmente para poder fazer uma escolha mais assertiva, tendo em vista que ele não pode, nesse momento da vida dele, fazer uma orientação profissional? Então, nesses casos, assim, a gente pode utilizar basicamente uma técnica de solução de problemas. Primeiro, eu preciso identificar qual é o meu problema. Quando eu digo problema, é no sentido de qual o fator que está sendo mais ali latente para eu ter essa indecisão. Se eu consigo delimitar isso, então eu vou procurar solucionar esse problema. Então, pode ser vários tipos de identificações. Por exemplo, eu não consigo me dar bem em determinado tipo de ambiente. No caso de uma pessoa que já escolheu e não gostou disso, né? Eu não consigo me dar bem em determinado tipo de ambiente, certo? Se eu identifiquei isso, eu consigo identificar quais são os ambientes que eu gosto. Então, aí seria um caminho. Procurar identificar, não no momento presente, mas ao longo da sua vida mesmo. Quais foram os pontos de interesse? O que você gosta de fazer? O que você passa horas fazendo que nem vê o tempo passar, né? Que prende sua atenção? O que dentro desse grupo pode se tornar um caminho profissional? Isso já seria uma dica para esse tipo de público, né? Já um público onde ele de fato não consegue identificar qual é o problema da indecisão, por exemplo, não, eu sei o que eu gosto, eu sei mais ou menos o que eu tenho habilidade, mas mesmo assim eu não consigo decidir. Nesses casos, de fato, seria interessante o processo de psicoterapia, para entender qual é o real problema. Dar mais autoconhecimento para a pessoa. Porque existem casos, de fato, que sozinho a gente não consegue andar um pouco. Porque vai vir outros problemas subjacentes, né? Vai vir um nível de ansiedade muito grande, vai vir outros problemas, né, sociais, talvez, às vezes até do convívio mesmo pessoal, familiar, por conta da indecisão. Então, existem casos onde sozinho, às vezes a gente não consegue dar um passo maior. E esses aí eu indico realmente a procura de um profissional. Mesmo que não seja de orientação profissional, mas pelo menos na psicoterapia, que já vai ajudar muito. E existe o caso das pessoas que às vezes sabem mais ou menos o que querem, mas tem toda uma demanda social por trás. Então, nesse âmbito aí, cabe uma conversa. Primeiro você analisa o que você tem de interesse, o que você poderia fazer e por que não está tendo tanta abertura para fazer esse tipo de escolha.
e aí sentar, ter uma conversa interessante com o seu familiar para buscar esse apoio. Que também é um dos motivos que a gente encontra bastante na orientação profissional. É essa discrepância entre a escolha do orientando e a escolha familiar para o orientando. Às vezes a gente encontra esse tipo de discrepância, que é um problema de indecisão, né? Acaba ocasionando um problema de indecisão também. Mas, basicamente, se você não tem esse tipo de condição de procurar esse tipo de serviço, uma coisa interessante seria você pensar isso como uma solução de problemas mesmo. Identificar o que está fazendo ter essa indecisão e, a partir daí, encontrar soluções para isso. Seja procurar alguém em determinada área que já está trabalhando lá, que conhece o mercado de trabalho, perguntar como é que é o trabalho, o que ele faz, prós e os contras, os prós e os contras, falar com essas pessoas, frequentar ambientes de trabalho onde você tem interesse, para você conseguir decidir se você se vê ali trabalhando. Perfeito. Naquele cotidiano. Ótima dica também, pessoal. Isso é uma coisa que já vai ajudar bastante. Ótimo, perfeito, Sandra. Bom, eu gostei muito, né? Eu acho que para uma pessoa que está nesse processo de tomada de decisão e não sabe muito bem como se decidir profissionalmente, esse vídeo realmente vai ser muito útil, esse papo vai ser muito útil. Eu queria que você pudesse dar suas considerações finais, falar mais alguma coisa que eventualmente você não tenha falado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, para poder falar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito interessante. E desde a universidade eu já via essa falta, né, tanto na nossa grade curricular, mas também enquanto alunos, de ter esse tipo de ajuda. Né? Estar na universidade, estar na universidade ali pronto para terminar o curso e o que eu vou fazer agora? Não. Já eu senti essa necessidade. Né? Então, esse é um tema que é muito interessante e quem de fato está passando por esse problema tem que procurar uma forma de solucionar essas questões, né? Essa indecisão. E aí, onde eu vou buscar ajuda nisso? Então, quanto mais a gente conversar, a gente expor esse tema, fazer com que as pessoas se interessem por esse tema, mais a gente vai ter informação, né? E vai ter mais pessoas fornecendo esse serviço. Então, o meu interesse justamente é esse, de estar divulgando a orientação profissional, né? Tanto aqui na nossa região, como fora também, porque é algo que precisa ser desenvolvido, porque é de necessidade, de extrema necessidade esse campo. Que bom, então. Eu agradeço sua participação, certo? Foi realmente muito bom. E pessoal, a gente vai deixar na descrição as redes sociais da Sani, para que você possa conhecer melhor o trabalho dela e, eventualmente, se você se interessar e quiser fazer uma orientação profissional, possa falar diretamente com ela. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Também não esquece de se inscrever no canal para receber vídeos como esse, notificações de vídeos como esse, semana após semana, e entender um pouco melhor sobre si mesmo e sobre as pessoas que estão à sua volta. Um grande abraço e até a próxima semana.